Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns recursos que a gente utiliza na avaliação neuropsicopedagógica de crianças com autismo, tá? E pedagógica também, porque esse recurso de avaliação que visa a intervenção, a gente sabe que existem dois tipos de avaliações, né? Uma visando o diagnóstico do TEA, né? E outra visando o processo de intervenção psicoeducacional. Então, esses são recursos de uma avaliação, de um protocolo de avaliação, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o PEPR, tá? E esse protocolo de avaliação, ele nos permite conhecer melhor a nossa criança, tá bom? A gente é capaz de identificar o nível de desenvolvimento em que a criança se encontra, tendo como parâmetro os marcos motores, né, de desenvolvimento. E a gente consegue, nessa avaliação também, identificar habilidades relacionadas à habilidade motora fina, habilidade motora grossa, percepção, imitação. A gente consegue avaliar o nível de interação da criança com os objetos e com as pessoas, né, avaliando o aspecto cognitivo do comportamento da criança. Então, a gente não avalia somente o nível de desenvolvimento, mas características do comportamento desta criança. A gente sabe que para crianças com autismo, você precisa oferecer materiais concretos para obter respostas nas avaliações, tá? A avaliação tradicional que é feita com crianças, com papel e lápis, não funciona com as nossas crianças. Se a gente for usar esses instrumentos, a gente não vai ter uma percepção correta desta criança, porque ela não vai responder a esses recursos tão bem quanto responderá a esses, tá bom? A esses materiais aqui. Nesta avaliação, a gente vai avaliar o relacionamento da criança com o outro, né? No caso, com o avaliador. A gente vai avaliar a interação da criança com os materiais, como ela faz uso desses materiais, qual o conhecimento que ela tem sobre os materiais, né? Que vai nos falar um pouco da sua cultura, né? Do conhecimento que essa criança já possui, dos conhecimentos prévios. Vai também nos mostrar as habilidades sensoriais que essa criança já desenvolveu ou que estão em desenvolvimento. Vai nos mostrar também sobre aspectos relativos à sua linguagem verbal e não verbal. E questões relacionadas à imitação, percepção, motora fina, motora ampla, coordenação olho-mão, desempenho cognitivo e cognitivo verbal, tá? Então, esta avaliação vai nos dar realmente uma informação mais precisa dos conhecimentos que essa criança já construiu, daqueles que ela ainda não tem nenhuma informação, não tem nenhuma base, e daqueles que ela está em vias de desenvolvimento, que são os comportamentos emergentes, aqueles que ela é capaz de realizar com a ajuda e com apoio. E eu quero chamar a atenção para esse aspecto, gente, porque muita gente às vezes se apega a dois critérios, né? Na escola é mais ou menos assim que funciona a avaliação. Passou ou não passou, tá? Ou tu passou ou tu não passou. Aqui, gente, o PPR me traz uma informação muito importante. Ele me fala da zona de desenvolvimento proximal do sujeito, tá? Que é o conhecimento emergente. Aquilo que ele aprendeu, ok. Aquilo que ele não aprendeu não é tão importante quanto aquilo que ele está em vias de desenvolvimento, porque é nesse momento, nessas habilidades emergentes, que eu vou identificar a zona de desenvolvimento proximal, que é onde acontece a aprendizagem do sujeito, de acordo com o Vygotsky, tá bom? Então, é nesta zona que a aprendizagem vai acontecer para que esse conhecimento que está em vias de desenvolvimento, ele se consolide e aí a gente vai avançando nesse desenvolvimento, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje com vocês e vou dar um exemplo de uma atividade
e de um teste, de um dos testes que a gente faz com esses materiais. Então, eu vou mostrar para vocês uma atividade que a gente faz com essa campainha de mesa, tá? Então, você sentado numa mesa ou sentado num tapete, de frente para a criança. Não com isso aqui na frente, tá, gente? Eu tô mostrando para vocês um exemplo de como você pode fazer. Não com esses materiais aqui, ó. Tapete limpinho, só com esse recurso aqui, você vai trabalhar, você vai avaliar a capacidade de imitação da criança. Então, você pega a campainha, coloca sobre o tapete e faz assim. Aí você pega a campainha, entrega para a criança e ela vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Digamos assim, não sabemos qual o comportamento que ela terá, mas o que podemos dizer é o seguinte: se a criança pegou o objeto, colocou sobre o tapete e fez a mesma coisa que você, então ela passou no teste. Ela fez a imitação de acordo com o modelo que você deu. Se a criança tenta, sem sucesso, tocar a campainha, ou ela não consegue, ou ela toca várias vezes, mas ela faz alguma tentativa, então você pode considerar que esse comportamento é emergente, tá bom? Que ela tem alguma habilidade para realizar essa atividade. Agora, se a criança não consegue nem tenta tocar a campainha, mesmo com toda a demonstração adicional, então a criança não passou no teste, tá bom? Aqui nós temos 3 instrumentos: uma castanhola, um sino e uma colher, tá bom? Você vai pegar um instrumento com a criança de frente para você, você vai fazer esse movimento com as mãos e vai entregar para a criança, para que ela reproduza, tá bom? Mesma coisa você vai fazer com o sininho e com a colher também. Você faz um movimento com esses 3 objetos. E aí ela terá que reproduzir esse movimento. Então, no PPR, como eu já falei, nós temos, assim, a avaliação, a criança vai ter que ter 3 respostas. Ou ela faz exatamente, né, o movimento que você propôs, e aí ela passou no teste, ou seja, ela domina essa habilidade, se ela imitou, né, o que você trouxe para ela, os 3 movimentos. No caso emergente, se ela foi capaz de fazer algum movimento com um dos 3, ou ela manipulou de maneira adequada, embora não tenha sido exatamente como você fez, mas ela manipulou de maneira adequada o movimento, né? Ela está no processo emergente de desenvolvimento. E reprovado quando ela é totalmente indiferente, né, aos materiais ou usa de maneira inadequada, tá bom? Então, gente, a minha escolha por esse tipo de avaliação, primeiro assim, foi desenvolvido pela Universidade Carolina do Norte para desenvolver o programa Teacher, né? A gente não usa o Teacher, eu não uso, mas eu uso o ensino estruturado, né? Que já foi uma concepção trazida por Montessori. Então, gente, a gente usa esse instrumento primeiro porque ele é aberto a todos os profissionais que saibam utilizá-lo. Ele não é um instrumento, um protocolo restrito a uma área profissional. A gente sabe que existe uma infinidade de testes aí que não são nada baratos, que carecem de você fazer um curso muito caro para você se apropriar deles. E esse teste, ele foi ótimo porque ele vem com todas as instruções para você aplicá-lo. Então, você seguindo o manual, tá, você consegue aplicá-lo. É um teste que para mim foi muito acessível, né? Eu consegui baixar essa apostila na internet. Vocês podem procurar lá, PPR revisado. Eu faço essa avaliação numa abordagem qualitativa, elaboro relatórios
O PEP-R, ele tem uma nova versão, que é o PEP-3. A versão dele, PEP-3, é quantitativa, né? Mas eu trabalho com abordagem, com o PEP-R revisado, que é a abordagem qualitativa, que é elaborada através de relatórios, que descreve o comportamento da criança ao longo desse processo, tá bom? Então, é isso. Obrigada pela atenção. Quem gostou, vamos curtir e compartilhar, tá, pessoal?